Olá, pessoal! Desejo que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre uma pauta que tira o sono de muita gente, que é gestão do tempo. Vocês sabem que é um grande desafio nos dias atuais, em que a gente é acessado de várias maneiras. Então, você é acessado pelo seu WhatsApp, você é acessado por e-mail, você é acessado pessoalmente, você é acessado por uma série de aplicativos de mensagens. A gente é o tempo todo acionado pelas pessoas e esse acionamento exige de nós alguma coisa, exige de nós alguma demanda, exige de nós atenção, dedicação, exige da gente tempo. Então a coisa mais valiosa que a gente tem na vida é tempo, e tem uma curiosidade que a gente demora para se dar conta. Todos nós, independente do lugar que estamos, do planeta, temos as mesmas condições. Quais, Amanda? Como assim? Todos nós temos só 24 horas no nosso dia. Não importa o quanto de recursos você tenha, não importa onde você mora, não importa quem você só tem 24 horas do seu dia. E essas 24 horas são muito, muito importantes e vão determinar como é que você encerra o dia. Essas 24 horas, bem vividas, bem geridas, vão determinar a tua satisfação ou não depois de concluída a tua jornada. Então, esse vídeo é para a gente falar sobre gestão do tempo. Antes de falar de ferramentas, eu acho que a gente deve recuar um pouco e falar sobre o autoconhecimento. Então, eu tenho falado bastante dessa pauta nas turmas em que eu ministro, porque nos conhecermos é o passo número 1 para a gente conseguir falar de qualquer ferramenta, de qualquer estratégia. Se você não se conhece, não sabe como você funciona, você não sabe qual ferramenta vai ser mais adequada para você. Então, o passo número 1 é você se conhecer. É essa jornada em que a gente identifica quem nós somos, como nós funcionamos, o que é importante pra gente. Isso é antes de qualquer uso de ferramenta. Por isso eu começo falando sobre autoconhecimento. O que é importante você conhecer? Com clareza. Quais são as suas necessidades básicas? E as necessidades básicas mesmo. Por exemplo, o que é que você precisa comer para você se sentir bem, satisfeito, não passar mal depois, não ter aquela queimação depois? É alimentação. É se descobrir, se perceber e tirar tudo aquilo que te atrapalha, que não te faz bem. Isso é um grande desafio, né? Porque tem coisas que a gente gosta de consumir e que não faz bem para o nosso corpo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto de café, mas eu não posso consumi-lo puro, porque eu me sinto mal. Então eu consumo ele com leite. Então você precisa se descobrir o que é que você consome que te faz mal, que te gera um desconforto e você continua consumindo. Será que não dá para trocar? Será que não dá para reduzir a quantidade? E você pode pensar, Amanda, o que isso tem a ver com gestão do tempo? Tudo. Porque se você come uma coisa que não te faz bem e você passa mal, a tua produtividade vai cair, a tua qualidade vai cair. E você não vai conseguir entregar aquilo que você se propôs. Então, a alimentação tem a ver com produtividade. Outro ponto importante você se conhecer é quanto de sono você precisa para ser bem produtivo? Quanto de sono você precisa para começar e terminar o seu dia bem? Tem gente que com 4 horas está completamente suprido. Tem gente que com 4 horas fica muito mal. Tem gente que com 6 horas, 8 horas. Descubra qual é a tua qualidade de sono, quanto de sono você necessita e se organize para você conseguir desfrutar desse sono. Se você precisa dormir mais cedo e consegue, durma mais cedo, vai saindo do celular, vai saindo da TV, das telas, pelo menos 1 hora antes de dormir, para você conseguir ter aquela tranquilidade, aquela paz, para conseguir dormir o tempo que você precisa, nas horas que você precisa. Então, acho que conhecer o teu sono, o quanto de sono você precisa também é importante, também faz parte do autoconhecimento. E aí vocês podem me perguntar, Amanda, o que tem a ver sono com gestão do tempo? Tudo. Por quê? Se a gente dorme pouco, com muita frequência, muitas vezes dorme pouco, você vai notar algumas sequelas comprovadas por estudo. Eu não vou falar sobre estudos, mas vocês podem pesquisar depois. Primeira sequela, a gente começa a perceber que a nossa memória não é a mesma. Então você começa a se esquecer de coisas que você deveria lembrar. Você começa a sentir uma afetação na memória. Segunda sequela, você fica mais agressivo. Coisas que antes você não ia nem ligar, agora você fica bravo, te incomoda, te irrita, você fica irritável, mais irritável. Essa é uma outra sequela. E uma outra sequela é baixa energia, então você fica desgastado e essa baixa energia
atua deixando você doente mais frequentemente. Então, você vai notar que você tem com mais frequência gripes, você vai notar que você tem com mais frequência resfriados, que você pega com mais frequência outras doenças, outros vírus. Por quê? Porque sua imunidade foi afetada pela falta de sono. Então, percebam que tudo isso se conversa, tudo isso é importante. Então, dormir é importante e você não pode abrir mão do teu sono. Outra coisa que as pessoas sabem, mas não fazem corretamente, que é a hidratação. É isso mesmo, hidratação, tomar água. Amanda, o que tem a ver tomar água com gestão do tempo? Tudo? Porque se você não estiver adequadamente hidratado, você vai sentir outras necessidades, outras dificuldades que a falta de hidratação nos causa. Então, hidratem-se, tomem água. Se for possível, se você achar que é melhor, você pode colocar no teu celular despertador para te lembrar de a cada 1 hora tomar água, de a cada 2 horas tomar água. Hidratação faz parte da nossa vida, faz parte do nosso bem-estar. Se você acha que a tua pele tá estranha, teu cabelo tá estranho, tuas unhas estão enfraquecidas, provavelmente a falta de hidratação é uma das razões. Então tome água, coloque lembretes para que você não deixe de fazer este movimento. Também tem aquela preocupação com a nossa saúde física. E aí tem a ver com, por exemplo, a prática de exercícios, tem a ver com fazer qualquer atividade que te dê prazer. Pode ser uma caminhada, pode ser uma corrida, pode ser uma luta, pode ser um esporte, pode ser academia, o que você quiser. O importante é você fazer algum movimento e pensar na sua saúde física. E a sua saúde mental também. Tem a ver com que tipo de coisas você tem consumido, que tipo de vídeos você assiste, que tipo de leituras você faz. Você é ansioso, ansiosa, você se preocupa por tudo? Então também tenha atenção com a tua saúde mental. A minha indicação, e aqui no canal você vai encontrar um vídeo falando sobre isso, é que todo mundo deveria fazer terapia. Então é um ponto também que você deve observar, de se conhecer, de se perceber, de se descobrir, e a terapia é um caminho para essa descoberta, para esse conhecimento. E um outro ponto que quase nenhum de nós observa é a nossa infraestrutura para o trabalho. Como assim? Se você, assim como eu, tem um trabalho que te permite ter dias em home office, você precisa ter atenção para a infraestrutura que você tem em casa. Poxa, eu tenho um lugar que eu posso me sentar adequadamente? Eu tenho uma mesa que eu possa ficar numa posição adequada para o trabalho? Eu tenho a iluminação adequada? Eu tenho o clima adequado? Estou vestida adequadamente? Então, tudo isso é importante para a gente ter uma boa condição de trabalho, uma favorabilidade para ser produtivo. Então, a infraestrutura também é importante, olhe para isso. Se preciso for, faça investimentos nessa área, porque às vezes a gente... essa cadeira aqui serve, aí a cadeira é mais baixa que a mesa e você fica desconjuntado, você fica com uma postura que não é adequada, e num futuro, imagine você, depois de anos sentando incorretamente, o que isso não vai te causar na tua coluna, o que isso não vai te causar de dor e de falta de mobilidade. Então a gente precisa pensar agora, nessas correções posturais, nessas correções de como sento, de como me levanto, de quantas horas fico nessa posição. Tudo isso é importante para a nossa qualidade, e isso conversa com produtividade, porque se você está com postura inadequada, se você sente dor, incômodo, você também é pouco produtivo. Imaginem que você não consegue ter tanta qualidade tendo outras coisas te impactando e roubando a tua atenção. Então é bem importante você pensar, observar e corrigir a tua infraestrutura para você ter qualidade também dentro dos equipamentos que você precisa ter para trabalhar, ou para fazer alguma coisa que você gosta muito. Outro ponto importante é você reservar um tempo. A gente reserva tempo para tudo, né? A gente reserva tempo para o trabalho, a gente reserva tempo para nossa família, para os nossos amigos. Isso quando consegue reservar, né? Às vezes nem consegue, mas vamos imaginar que você consegue reservar tempo para todo mundo. O meu ponto aqui é que você reserve um tempo para você, que você reserve um tempo para atividades de autocuidado com você, como, por exemplo, cuidar dos seus cabelos, cuidar das suas unhas, cuidar da tua alimentação. Por que não fazer uma massagem? É reservar um tempo para ter atividades de autocuidado com você. Isso é bastante importante. Ainda nessa pauta de autoconhecimento, o último item é: tenha com clareza quais são os seus objetivos pessoais. O que você quer conquistar?
Amanda, eu quero conquistar um apartamento, eu quero conquistar um carro, eu quero conquistar minha graduação, eu quero conquistar minha pós-graduação. Você precisa ter isso com bastante clareza. Se possível, anote esses seus objetivos pessoais. Anote também os seus objetivos profissionais. Poxa, eu quero alcançar um cargo de liderança, eu quero mudar de área, eu quero mudar de atividade, eu quero mudar de emprego. Anote esses objetivos profissionais. Por quê? Quando você tem clareza o que você quer, o que você espera, estes são os motivadores, são esses motivos que você anota que vão te fazer levantar todos os dias e vão te fazer continuar investindo, lutando, tentando, buscando e cumprindo os seus compromissos, porque você tem um objetivo e esse objetivo está bem claro para você. Então anote seus objetivos, olhe para eles, leia eles, lembre-se deles e lembre-se que eles são os seus motivadores para os dias difíceis e você continuar a tua jornada sem desistir. Por isso que eu comecei esse vídeo falando sobre o autoconhecimento, porque isso é importante para você conseguir passar para a próxima etapa, que é falar de gestão do tempo, e aí sim, eu acho que agora eu já posso entrar nas ferramentas. Depois que você se conheceu, se percebeu, se descobriu, anotou e olha e revisita aquilo todos os dias, é hora de a gente falar sobre ferramentas. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas ferramentas que eu particularmente uso, que funcionam para mim. Não necessariamente todas vão funcionar para você, mas você pode testar todas e depois escolher as que são mais adequadas para o seu estilo, porque nós somos diferentes e nós temos jeitos diferentes de funcionar. Então, aquilo que funcionar para você, você usa, aquilo que não funcionar, você descarta e segue a tua jornada, aprendendo e crescendo e se desenvolvendo e tendo produtividade, que é o objetivo deste vídeo, que você seja mais produtivo, mais assertivo e mais feliz. Então, esse é o meu objetivo. Muito bem. Eu acho que a gente, antes de falar sobre as ferramentas de gestão do tempo, a gente precisa diferenciar o que é uma coisa urgente na tua vida e o que é uma coisa importante na tua vida. Então, uma coisa urgente é aquilo que você precisa fazer imediatamente. Uma coisa urgente é aquilo que, se você não fizer, você vai ter um grande problema. Uma coisa urgente é uma coisa que impacta você e as outras pessoas. Estas coisas urgentes devem ocupar apenas 30% do nosso dia, da nossa agenda, enfim, da nossa vida. As coisas importantes são coisas que você pode planejar, executar, que você pode fazer de forma organizada, você tem tempo para fazer. São as coisas que te dão um certo prazer, são as coisas que você tem ali planejado na tua vida, na tua rotina, que te ajudam. As tarefas que são importantes devem ocupar 70% do nosso tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que a gente for desenhar nossa agenda, você vai considerar isso. 30% da tua agenda é para aquilo que é urgente, 70% é para aquilo que é importante para tua vida, para tua carreira, para os seus relacionamentos e para você. Então, por isso que eu começo falando sobre urgente e importante. Agora vamos entrar nas dicas das ferramentas que vão te ajudar a ter essa adequada gestão do tempo. A primeira coisa é ter uma rotina, né? O que significa essa rotina, trazendo assim em poucas palavras? Significa ter horários para tudo. Então, você ter horário para você se levantar, horário para você tomar o seu café, para você participar das suas reuniões, para você almoçar, para você fazer uma atividade física, para você fazer uma determinada leitura, um determinado curso, para você entregar os projetos que você precisa entregar. Por que tem que ter uma rotina com horários? Porque em um dia só, e aí comecei esse vídeo falando que todo mundo tem só 24 horas, nessas 24 horas você não vai conseguir fazer tudo. Por isso que a gente vai ter uma rotina e ajustar para que nessa rotina apareça o que você vai fazer em cada dia, em cada horário, na semana e no fim de semana. Essa rotina vai te ajudar a entrar num modelo, num sistema que te permita realizar e cumprir os seus sonhos. Lembra lá dos sonhos que a gente anotou? Então, os sonhos aparecem aqui na nossa rotina também, divididos por tempo, divididos por rotina, por semana, por mês. Imagine sonhos longos. Você vai precisar dividir isso no tempo para conseguir realizar. Outra dica importantíssima, e eu sou assídua, eu tenho uma agenda sempre. É muito importante para minha agenda. Na agenda, você vai colocar todos os seus compromissos, tanto os pessoais, quanto os profissionais, quanto os familiares, os educacionais, tudo. Como assim, Amanda? Por exemplo, a minha agenda é bloqueada todos os dias para o horário de almoço, que eu coloco das 12 às 13. A minha agenda é bloqueada, então se alguém tentar
me mandar um convite para alguma coisa todos os dias nesse horário, não vai conseguir, porque ela está bloqueada automaticamente a perder de vista. Por quê? Para que não haja eu não receba nenhum convite para fazer uma reunião neste horário, porque para mim é sagrado. O almoço é um período sagrado, um período de pausa, um período de alimentação, um período de respiro. Então eu, quando tenho opções, opto por não fazer reuniões neste horário. Então você pode colocar na tua agenda, por exemplo, se você ainda estuda, que dias e que horários você vai ter provas? Coloca na tua agenda. Se você trabalha e tem datas fixas para entregar relatórios, para entregar alguma atividade, coloque na tua agenda essas datas. Se você tem um almoço da tua família, um aniversário, se você tem uma viagem programada, coloca tudo na sua agenda. Por que eu faço esse movimento? Primeiro, para eu não marcar duas coisas no mesmo dia, no mesmo horário, que já aconteceu. Segundo, para eu ter uma ideia de quais as coisas importantes que eu tenho para aquela semana, para aquele dia, para garantir que eu vá fazer, para garantir que eu vá entregar. Então isso é muito importante, vocês colocarem tudo que vocês têm na mesma agenda. Hoje, as ferramentas que a gente tem no smartphone nos permitem conectar agendas. Então, você pode conectar o Google, a conta Google com a conta Outlook, você pode conectar a conta Yahoo, você pode conectar todas as contas dentro do teu calendário, no seu celular, e você consegue ver todos os compromissos que você tem e garantir que você não perdeu nada. Para mim, a agenda funciona muito, muito, e está à sua mão, né? Então está perto de você por conta dos smartphones. E outra dica que eu faço, eu coloco cores diferentes. Então, por exemplo, dentro da minha agenda eu tenho cores específicas para compromissos de trabalho, cores específicas para os compromissos que são pessoais, cores específicas para os compromissos que são familiares, e aí eu vou fazendo essa distinção. Eu vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui é a minha agenda, então observe que eu tenho cores variadas, e isso especifica os compromissos que eu tenho dentro dessas especificações. Compromissos educacionais, compromissos familiares, compromissos profissionais, e aí eu não perco nada porque tá tudo na minha agenda. E a agenda tem uma parte interessante que ela te manda um lembrete, então ela vai te enviar um lembrete no horário que você escolher, 30 minutos antes da atividade, 1 hora antes, 15 minutos antes, ela vai te enviar um lembrete e você vai falar: poxa, agora é a hora de fazer tal atividade, agora é a hora de tal compromisso. Isso te ajuda a gerir seu tempo e te ajuda, se você, assim como eu, tem pouca memória, a se lembrar e a fazer. Então é bem importante. Então a agenda, para mim, funciona bem. Se você quiser de papel, pode também, não importa. O importante é funcionar para você. Então, se você quiser eletrônica, tem agenda do celular, tem aplicativos, tem ferramentas. Se você quiser papel, funciona também. O importante é você garantir que tenha um lugar que você tem tudo que você tem de compromisso anotado, e você consiga visualizar e não ter coisas conflitando. Este é o ponto de ter uma agenda. O que são os compromissos que devem aparecer na sua agenda? Eu acho legal eu trazer esse conceito para vocês, porque quando eu aprendi, funcionou para mim e me deu bastante direcionamento. Pensa na sua cabeça que o compromisso são todas as atividades que você tem, que tem data marcada, que tem horário, que envolve outra pessoa. Exemplo, reunião com alguém da tua empresa, reunião com alguém, com algum prospect, ou vamos supor que você tem uma consulta agendada, ou que você tem um exame médico para fazer. Isso é um compromisso. E aí você tem que colocar na tua agenda esse compromisso, que dia, qual horário, qual endereço, e o teu lembrete para você não perder. Vamos imaginar que é um compromisso longe, coloque um lembrete com tempo, com horas antes, para dar tempo de você se organizar, se arrumar e chegar no compromisso, né? Então sempre, se é um compromisso longe, não coloca para te lembrar 5 minutos antes, porque se você estiver longe, você não vai chegar a tempo. Então coloca um espaço maior para você ter esse lembrete desse compromisso. Na nossa agenda também tem que aparecer as nossas tarefas, que são as coisas que você precisa fazer, como, por exemplo, vamos supor que você todo dia 5 precisa entregar um relatório para o teu gerente, para o teu líder, todos os dias 5. Você coloca um lembrete na sua agenda recorrente para no dia 4, vamos supor que é uma atividade que você faz em um dia, para no dia 4 você coloca um lembrete lá, uma tarefa lá, elaborar o relatório para a gerência. No dia 4, você faz um bloqueio na tua agenda do tempo que você precisa para elaborar esse relatório, e no dia 5 você faz um lembrete, enviar o relatório para a gerência. Então você
bloqueou a tua agenda para fazer a atividade e bloqueou a tua agenda para enviar essa atividade. Ah, Amanda, você acha que é necessário? Se isso vai garantir que você entregue, eu acho necessário. Se você tem memória curta, eu acho necessário. Se você quer garantir que você vai ser eficiente em entregar, eu acho necessário. Com o passar do tempo, quando você entrar na rotina e começar a fazer de forma automática, você pode tirar da agenda. Enquanto isso não acontece, coloque na tua agenda tudo, todas as tarefas que você tem que entregar. Eu falei de um exemplo profissional, mas pode ser tarefas pessoais também. Por exemplo, na minha agenda, tem tarefas quando eu preciso fazer compras, tem tarefas quando eu preciso dar água para as minhas plantas, tem tarefas de quando eu preciso trocar o filtro da minha torneira. Então eu tenho tarefas que são periódicas, recorrentes, para que eu não me esqueça que tem prazo. Então se eu não aguar minhas plantas corretamente, elas vão morrer, eu não quero que elas morram. Então eu coloco lembretes para eu fazer o que eu preciso fazer. Então coloque na sua agenda as tarefas que você tem, quando tem data fixa, dia fixo, para te lembrar, para você não esquecer. Outra coisa que deve aparecer na sua agenda é o que eu chamo de pulmão. Eu chamo não, tá? É o que a literatura chama de pulmão. O que são pulmão? São bloqueios na tua agenda, só que vazios. Não tem nenhuma atividade prevista para aquele horário. Você só bloqueou a agenda para não entrar um outro compromisso. Por que se faz esse bloqueio de pulmão? Esse bloqueio de pulmão é para caso apareça um imprevisto, uma coisa de última hora que você precisa fazer, você tem aquele horário livre para fazer essa atividade. Imagine que se você lotou a tua agenda de compromisso em todos os horários, não tem nenhum horário vago, e aparece uma reunião urgente, que você foi chamada de última hora. Como é que você vai fazer para participar se você não tem nenhum horário vago? Você lotou a tua agenda de tudo? Não. Então deixe esses pulmões, esses horários vagos, entre uma atividade e outra, você deixa horários vagos para esses imprevistos que aparecem na nossa vida, e aparecem muitos imprevistos na nossa vida. Então a tua missão é deixar esses horários vagos para quando aparecer, você encaixando essas atividades novas que foram te solicitadas, tá bom? Outra coisa legal que tem que ter na sua agenda é as suas pausas, né? São aqueles horários reservados para, por exemplo, eu já até falei para vocês aqui antes, a minha agenda é bloqueada no horário do almoço. De domingo a domingo, então todo dia tá bloqueado, não é só de segunda a sexta. Por que tá bloqueado? Porque aquele horário é meu horário de refeição, e a refeição do almoço é muito importante para mim, então a minha agenda é bloqueada para que não apareça compromissos conflitantes. Eu acho que você pode também adotar esse modelo se te fizer diferença e for importante para você. Por que eu tenho agenda e por que eu tô falando tanto tempo sobre ela e vou te dizer agora? Porque pensa o seguinte: aquilo que você não vê, você não se lembra. E se você não se lembra, você não faz. Por que você não faz? Porque a sua cabeça tá cheia de compromissos, tá cheia de coisas pessoais, profissionais, educacionais, familiares, com os amigos. Tá cheia de coisa. Então, se você não vê em algum lugar, seja agenda, papel, não importa, você não vai se lembrar e você não vai fazer. E pode ter uma grande situação conflituosa porque você não fez aquela atividade. Então, lembre-se de ter uma agenda. A agenda é importante, funciona para mim. E eu desejo que funcione para você também. Essa é a primeira ferramenta, a agenda. A segunda ferramenta eu chamo de to-do list, né? Ou lista de tarefas. É uma lista em que você coloca tudo o que você precisa fazer. Não importa se é pessoal, se é profissional, é uma lista que você coloca tudo o que você precisa fazer. Uma coisa importante que a minha lista de tarefas é um pouco diferente, porque ela tem, por exemplo, o que eu preciso fazer. Então é a descrição clara e objetiva do que eu preciso fazer. Qual é o nível de prioridade? E para mim o nível de prioridade é assim: é para fazer hoje? É para fazer essa semana? É para fazer esse mês? É para fazer no mês que vem ou é para fazer daqui a 90 dias? Então eu coloco lá o prazo que eu tenho para concluir essa tarefa, que é isso que eu chamo de nível de prioridade. A segunda coisa que eu coloco lá é qual é o status. Tá em andamento? Tá concluído? Tá parado? Tá atrasado? Tá pendente? Então eu coloco o status, isso me ajuda a ir limpando essa lista de tarefas para não ficar uma lista gigantesca. Então, concluí uma atividade, eu volto lá e coloco o status concluído e tiro da minha frente para não ficar uma lista muito grande. Uma dica importante que funciona para mim é assim: não vai para minha to-do list, ou seja, não vai para minha lista de tarefas, coisas que eu preciso fazer que são rápidas, que demoram 2 minutos, por exemplo, como ligar para o meu pai para confirmar o nosso almoço. Coisas rápidas assim, eu não coloco na lista, eu faço na hora. Por quê? Pra não perder tempo, eu consigo fazer isso agora, eu não vou anotar na lista. Tudo bem, se vamos supor que você não consegue fazer,
naquele momento, e mesmo assim é uma atividade rápida, anota, para você não esquecer, não deixar de fazer e depois não ser um grande prejuízo para você, tá bom? Então essa é a segunda ferramenta, uma lista de tarefas. Pode ser no papel, pode ser online, a minha é online, no Excel mesmo, mas você pode fazer no papel, num caderno, você pode fazer no teu celular. O importante é que seja num lugar que você tenha acesso toda hora e você possa ir alterando, incluindo, excluindo itens e atualizando os itens para você ter controle, para você garantir que está funcionando. A outra ferramenta que eu tenho para sugerir para vocês é um cronograma. Eu uso bastante esse cronograma, especialmente para projetos que são muito longos, que tem para projetos que têm muitas etapas, eu uso cronogramas, ou para projetos que envolvam outras pessoas, para projetos que parte deles envolve outras pessoas, e aí eu faço um cronograma, não é mais agenda. O que você vai incluir dentro desse cronograma, que é o que eu faço e me ajuda, tá? O nome do projeto. Qual é o projeto? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. O meu projeto é aprender Excel até o nível avançado até dezembro. Esse é o nome do projeto, Excel. Qual é o objetivo dele? Eu já até antecipei para vocês. Aprender Excel até o nível intermediário até dezembro de 2022. Quais são as etapas? E aí é livre, você pode escolher as etapas. Desse exemplo que eu dei é assistir uma videoaula 3 vezes por semana. Assistir uma videoaula de 1 hora 3 vezes por semana. Primeira etapa. Segunda etapa, exercitar os aprendizados destas aulas que eu assisti imediatamente, no mesmo dia. Então, você vai incluindo as etapas aí para alcançar esse seu projeto. Coloca os responsáveis por cada etapa. Então, lembra que eu falei que projetos envolvem outras pessoas? Então, você vai colocar lá quando uma ação for responsabilidade sua, quando uma ação for responsabilidade de outra pessoa, quem é essa pessoa, coloca o nome, coloca a data de início do teu projeto, data de prevista para conclusão, vai atualizando o status, por exemplo, parado, em andamento, concluído, porque daí imagina que cada etapa vai acabar antes e aí você vai atualizando esses status. Então, um cronograma te ajuda bastante a ter esse olhar para projetos de grande proporção, de grande prazo, projetos longos, mais longos, e vai te ajudar a não perder nenhuma etapa. Para mim funciona e eu espero que para você funcione também. Outra ferramenta que me ajudou muito, assim, fez uma virada de chave na minha produtividade é a técnica Pomodoro. Essa técnica, ela é assim, ela te ajuda em atividades que exigem atenção e concentração, e aí você reserva 25 minutos do teu tempo, bloqueia, você pode colocar até um cronômetro para esses 25 minutos ser cumprido corretamente, e nesses 25 minutos você vai ficar focado só fazendo aquela atividade. Vamos imaginar que é ler um relatório. Você tem que ler um relatório e dar o seu parecer. Então você coloca o seu cronômetro lá, 25 minutos. Tá lendo o relatório, fazendo as suas anotações, pensando sobre o relatório, está focado fazendo isso. Então você não tá vendo o celular, você não tá vendo os teus e-mails, você não tá ouvindo a TV, nem ouvindo rádio, nem ouvindo música, nem nada. Você tá só focado lendo o relatório. Quando os 25 minutos encerrarem, o cronômetro vai despertar e você coloca 5 minutos de pausa. Nesses 5 minutos você vai ver alguma coisa no TikTok, você vai ver alguma coisa, um vídeo, ouvir uma música, vai levantar e tomar um café, vai levantar e comer uma fruta, você vai sair do ambiente para espairecer. Acabou os 5 minutos, 25 minutos focado novamente. Focado. Acabou os 25 minutos, 5 minutos de pausa. Então, a técnica Pomodoro é você fazer isso. 25 minutos focado, 5 de pausa, 25 minutos focado, 5 de pausa, 25 minutos focado, 5 de pausa, 25 minutos focado, 15 minutos de pausa. Então, encerrado o ciclo de 4 vezes de 25 minutos focado, você faz uma pausa maior de 15 minutos. O que é que você alcança com essa técnica? Primeiro, você alcança muita qualidade nas suas entregas, porque você está fazendo uma atividade exclusiva com nada competindo, com nada interferindo em sua atenção. A outra coisa que você consegue é entregar mais rápido, porque como você está fazendo só aquilo, você não está respondendo e-mail junto, não está respondendo WhatsApp junto, não está ouvindo outra coisa junto, você consegue fazer aquilo com o menor tempo. Talvez até você diminua metade do tempo que você precisava para fazer antes, porque você está fazendo só aquilo. Faça o teste. Depois, com o passar do tempo, o que você pode fazer? Você pode diminuir as pausas. Então, por exemplo, eu fiz 15 minutos focado,
5 de pausa, 15 focado e 5 de pausa, você pode ir ajustando esse relógio que te permita cumprir o teu tempo, atender às suas necessidades, tá bom? Então, você pode ir fazendo esses testes e funciona mesmo essa técnica. Especialmente para quem está estudando e precisa se aperfeiçoar e precisa estudar bastante um determinado tema, um determinado conteúdo, estudar para uma prova. A técnica Pomodoro funciona bem, viu? Então, testem, depois vocês me contam se funcionou ou não. Outra ferramenta muito importante que eu tenho procurado fazer com mais frequência é a técnica que a gente chama de atenção plena ou atenção concentrada, como você preferir chamar. Essa técnica é bem simples. É você se dedicar a fazer só aquilo que você está fazendo no momento. Por exemplo, vamos imaginar que você está no WhatsApp respondendo a tua mãe uma situação, alguma coisa, algum problema que vocês estão resolvendo juntas. A atenção concentrada é você fazer só isso. Então você não vai responder ela em um amigo, você não vai responder ela ao mesmo tempo que você assiste uma série na TV, você não vai responder ela ao mesmo tempo que você responde um e-mail de trabalho. Não. Você vai só responder a tua mãe até aquela situação ser resolvida, até aquele problema ser resolvido. Ou vamos imaginar que você está respondendo um e-mail complexo, também sobre uma situação conflituosa, um problema, alguma questão assim, você vai só responder o e-mail. Então você não vai ouvir música, você não vai olhar o WhatsApp, você não vai ouvir o que seus colegas que sentam perto de você estão falando, você vai apenas responder o e-mail focado. Então a atenção plena é concentração total naquilo que você está fazendo naquele momento. Sem distrações, sem fazer coisas juntas. A gente tem muito esse costume, né? Eu respondo o e-mail ao mesmo tempo respondo o WhatsApp. Eu respondo um WhatsApp ao mesmo tempo que eu tô respondendo uma pessoa que tá aqui na minha frente me perguntando. Tenta exercer a atenção plena fazendo uma coisa de cada vez. Nem sempre vai dar certo, porque a gente tem uma agenda muito difícil, mas tenta fazer uma coisa de cada vez. E isso vai te ajudar bastante. Uma outra dica que eu quero dar para vocês que funcionou para mim é o seguinte. Eu sempre tinha um pensamento assim de, se eu não conseguir fazer uma hora de academia, então eu não vou pra academia hoje, porque eu não vou conseguir fazer uma hora. E honestamente, eu descobri a duras penas que é mais importante a intensidade, a dedicação que você está dando para aquilo do que o tempo. Então não precisa você ficar 5 horas na academia, sendo que você fica 4 horas só conversando. Você pode ficar na academia 30 minutos de qualidade, com exercícios intensos, com exercícios focados e ser muito mais assertivo do que alguém que fica o dia inteiro na academia e passa a maior parte do tempo conversando ou fazendo qualquer outra que não atividade física. Então minha dica para você é, você pode reduzir o tempo das suas práticas de atividade física na academia, de estudo de um idioma, se você estiver estudando um idioma, de estudo de um conteúdo. O mais importante é que esse tempo menor, de 30 minutos, por exemplo, seja dedicado, focado, esclarecido, seja com objetivos e que você use a técnica do Pomodoro para focar e fazer só aquilo, não fazer coisas paralelas, e você vai perceber que mesmo diminuindo o tempo dedicado, não diminui a qualidade, não diminui a intensidade e principalmente não diminui os resultados. Então a minha dica para você é, diminua os tempos para as coisas que você gostaria de fazer, como por exemplo, praticar esportes, estudar um novo idioma, estudar para uma prova, estudar um conteúdo que você quer aprender mais. Diminua o tempo, mas aumente a qualidade. Como aumenta a qualidade, Amanda? Exercitando a atenção plena, exercitando a técnica Pomodoro. Vai funcionar. E aí você vai conseguir fazer mais coisas e você vai conseguir ser mais produtivo, incluir na sua rotina as coisas que você precisa, que você gostaria de fazer. Uma dica e uma frase que eu quero trazer para vocês aqui, que mexeu comigo de uma forma surpreendente, é do Carl Jung. E ele fala o seguinte: até que você tome consciência, né, até que você tenha clareza das coisas, o seu inconsciente vai dirigir tua vida e você vai dizer que é o destino. O que isso quer dizer, traduzindo em outras palavras? Se você não tomar consciência que o que você está fazendo hoje são escolhas e que essas escolhas terão consequência, você sempre vai culpar o outro, vai culpar o destino, vai culpar a tua sorte, vai culpar Deus. Você vai culpar alguém por uma coisa que você escolheu fazer ou por uma coisa que você escolheu não fazer. Então, tenha consciência, por isso que eu comecei esse vídeo falando sobre autoconsciência. Tenha consciência dos teus atos, das tuas escolhas
e principalmente das consequências dela para o seu dia a dia, e faça boas escolhas, pensando no teu futuro, pensando em ter um futuro saudável, um futuro bonito, sabe? Um futuro de qualidade de vida. Então a gente tem que começar a fazer boas escolhas agora. Gestão do tempo também tem a ver com isso, com boas escolhas. Como eu falei para vocês várias ferramentas, eu quero apenas aproveitar esse momento para trazer assim, quando você usa cada uma delas, só para dar ainda mais esclarecimentos para vocês. Então pensem o seguinte, sobre a agenda de compromissos, quando é que vocês vão usar? Vocês vão usar ela para incluir tarefas de trabalho, vocês vão usar a agenda para incluir tarefas dos seus estudos, do seu aperfeiçoamento, da sua faculdade, da sua pós, enfim, do que você estiver estudando ou do idioma que está aprendendo. Você vai incluir tarefas pessoais, como, por exemplo, dar água para suas plantas, se você tem plantas, ou para o seu pet, passear com o seu pet, levar ele no pet shop, enfim. Todos os compromissos pessoais que você tiver com seus amigos, com seus familiares, no seu relacionamento, enfim. Então, a agenda de compromissos é para tudo que tem a ver com você na sua casa, no seu trabalho, nos seus relacionamentos e na sua formação. A lista de tarefas, né, eu acho que você pode criar uma sempre que você sair de reuniões, porque geralmente nas reuniões a gente recebe demandas que são para nós fazermos, então após uma reunião acho que é interessante você atualizar a sua lista de tarefas. E sempre que você receber demandas, tanto demandas pessoais quanto profissionais, eu acho que é o momento de você pegar a sua lista de tarefas e atualizar lá, incluindo os itens. O cronograma, né? Então pense no cronograma para projetos mais longos, mais duradouros e que envolvam outras pessoas, né? Então os cronogramas, eles são mais específicos para projetos de médio e longo prazo e que eu precise de outras pessoas contribuindo para que ele seja finalizado. A técnica Pomodoro, acho que você pode usar sempre que você for fazer uma atividade que exige muita concentração de você, que exige muita atenção. Então, acho que a técnica Pomodoro é excelente para esse fim. E a atenção plena, né, que é estar focado, acho que é para tudo na vida. Então, se você quer qualidade nos seus relacionamentos, se você quer qualidade nas suas entregas, se você quer uma entrega assertiva, a gente precisa exercitar fazer uma coisa de cada vez. A gente precisa exercitar fazer uma coisa de cada vez e sempre focado. Então, pensem sobre isso. Para a gente fechar, eu quero falar do último item que é importante e que vai permear todas essas etapas anteriores que eu falei, que é o item que se chama comunicação. É muito importante você ter clareza com as pessoas com quem você se relaciona sobre quais são as suas expectativas, quais são as suas necessidades. Você vai esclarecer com as outras pessoas, por exemplo, quais são os prazos, as demandas que elas pediram a você, qual espaço que você tem para ampliar, ou para antecipar, ou para postergar uma entrega. Então, a comunicação é essencial para você ser uma pessoa produtiva, tanto com as suas lideranças, né, aí falando um pouquinho de trabalho, quanto para os seus pares. Então, negocie com as pessoas quais são os prazos, negocie com as pessoas qual é a ordem. Vamos supor que você recebeu 3 demandas, qual é a ordem para entregar cada uma delas? Qual é o foco? Qual eu começo primeiro? Esclareça com as pessoas, não suponha, porque você pode supor errado. Então, sempre negocie quais são os prazos das suas entregas. Não somente no âmbito profissional, no âmbito pessoal também. Então, você tem um combinado com alguém, com a tua família, com o teu parceiro. Tem um combinado para fazer tal coisa. Combinem o prazo, para quando? Combinem, alinhem antes qual é a tua parte, qual é a parte da pessoa. Isso é importante, isso é comunicação. Sempre dialoguem com as suas lideranças e com os seus pares. Isso vai ajudar vocês nesse processo de o que eu preciso fazer e para quando e como. Então, a comunicação vai transformar a tua vida de uma forma significativa e vai melhorar a tua gestão do tempo. Existe uma série de livros que falam sobre essa temática, então tem a Tríade do Tempo, Gestão do Tempo para quem não tem tempo, tem uma série. Você pode pesquisar desses livros, tem até digitais que você pode baixar, enfim. Mas eu vou indicar para vocês um único livro que mudou a minha forma de ver rotina, porque a gente sempre pensa que rotina é uma coisa ruim e não necessariamente. Mudou a minha forma de ver a rotina, mas me mostrou por que é que a gente tem tanta dificuldade de mudar hábitos, por que é que a gente tem tanta dificuldade de mudar comportamentos. O nome desse livro é O Poder do Hábito. Esse livro, ele fala por que é que a gente é tão enraizado em hábitos e como é que a gente troca esse hábito que é ruim para um hábito que é bom. Como é que a gente troca esse hábito que é
péssimo para o nosso futuro, para um hábito que vai ser benéfico para o nosso futuro. Então eu vou indicar esse livro para você. Tem versão PDF que você pode baixar gratuitamente, você pode comprar, enfim, que eu tenho certeza que vai te ajudar a fazer a melhor gestão do teu tempo, da tua vida, da tua rotina, mas principalmente vai te ajudar a transformar hábitos. Então, se você tem o hábito de estar sempre cansado, de não praticar exercícios, como é que você muda esse hábito? Se você tem o hábito de fumar, como é que você muda esse hábito? Então o livro vai te ajudar nisso. E se a gente aprende a colocar bons hábitos no nosso dia a dia, a gente aprende a ter uma adequada gestão do nosso tempo. Então acho que esse livro conversa bastante com a nossa temática, apesar dele não falar diretamente sobre gestão do tempo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se for necessário, volta, reveja, anote, mas tente exercitar e praticar todas as dicas que eu trago aqui, porque eu tenho certeza que elas serão relevantes para o teu aperfeiçoamento, para a tua priorização, para a sua determinação de prioridades e principalmente para a mudança da maneira como você olha o tempo e da importância dele para a tua vida. Então espero que você goste, que você use, que mude e melhore aí a sua qualidade no dia a dia, a sua qualidade da sua vida, das suas escolhas, que você faça escolhas melhores e que você saia daqui diferente para ter uma correta gestão da tua vida, gestão das tuas conquistas e principalmente a realização dos teus sonhos. Agradeço pelo teu tempo, espero que a gente se encontre nos próximos vídeos. Fique bem, se cuide e até breve.